a sabedoria ancestral, né? Honrando quem veio antes de mim. Durante a vida, a gente pode passar por até 3 retornos de Saturno. Sério? Sério, se a pessoa viver muito. E aí, aprendiz, como é que você tá do lado daí? Gente, eu tô muito emocionada com o episódio de hoje, porque é um tipo de conteúdo que eu consumo. Toda vez que eu tô ali, acabando o ano, entrando em um novo, eu quero saber como é que vai ser meu ano, como é que vai ser o ano de forma geral. E eu pensei, por que não, né? Aqui eu tenho várias aprendizes maravilhosas. Eu sei que majoritariamente são mulheres que me escutam. Obrigada por estarem aqui. Inclusive, obrigada pra todo mundo que foi me marcando ali naquele negócio do Spotify de mais ouvidos. Eu fiquei tão besta vendo vocês me marcando no Aprendi com Mãe. Então, obrigada a todas as aprendizes. Se você tá chegando aqui agora, sou Indiara Vitório. Sou uma imigrante, viajante, empreendedora que compartilha nesse podcast um bate-papo, como se fosse eu e uma amiga. O que eu aprendi com manhã, as mulheres que estão ao meu redor, né? As minhas tias, a minha avó, manhinha, o que eu quero levar pra frente, o que eu não quero levar. E o que eu venho aprendendo também com as mulheres ao meu redor, porque a gente se fortalece demais, né? Eu tenho amigas e mulheres incríveis ao meu redor. Dito isso, eu tô com uma mulher incrível aqui hoje. Dani Ribeiro, como é que você tá hoje? Tô muito bem e tô muito feliz e agradecida por estar aqui neste maravilhoso podcast que eu tanto amo. Dani, ela foi minha professora. Eu acho que eu já falei isso. Toda vez eu tenho que falar isso, mas é porque eu acho incrível. Que Dani foi minha professora na faculdade de jornalismo. Então, ela também é jornalista. Sim. Também tá morando aqui em Portugal. Ela foi tanto minha professora como de Adolfo, que é o editor e o diretor criativo aqui desse podcast. Adolfo é formado em publicidade, eu em jornalismo. E Dani tava ali dando aula pra gente por muito tempo. E demorou pra parar de chamar ela de pró, viu? Verdade. Foi uma luta. Foi uma luta. Mas eu admiro demais. E Dani, ela, esse ano, do ano passado pra cá, né? Tá passando por uma transição de carreira. Isso. E aí, agora, a gata, ela tá ali... Ai, Dani, explica o que você faz da vida hoje. Indy, muito obrigada por estar aqui, tá? Quero agradecer esse convite e essa oportunidade de estar falando com uma audiência tão selecionada e maravilhosa. Bom, dito isso, então, como você já falou, sou jornalista, professora, profissional na área de comunicação e marketing e desde de 2023... Na verdade, desde 2019, mas de um modo mais objetivo, desde 2023 eu venho nesse movimento, não é, de profissionalização e de abertura desse novo campo profissional na área das terapias integrativas. Então, hoje, sim, atuo também como terapeuta integrativa, utilizo a astrologia como uma ferramenta maravilhosa para autoconhecimento e para o conhecimento mais aprofundado ali das minhas clientes maravilhosas, não é? Então, a astrologia, ela entrou na minha vida no ano de 2016, mais ou menos, como uma grande curiosa. E desde então eu fui utilizando como uma ferramenta de autoconhecimento, me profissionalizei, fiz um curso. Posso dizer que hoje sou astróloga também, com muito orgulho. Que chique! Sim, e atuo muito nessa vertente de terapia integrativa, trazendo a astrologia como uma ferramenta fundamental no meu trabalho hoje. Sim, eu também gravei com Dani um vídeo no YouTube, que vai sair nessa semana também. Eu vou deixar o link do meu YouTube aqui na descrição do episódio, se você ainda não me acompanha lá. Gente, eu tô em todos os lugares, Instagram, TikTok e YouTube e aqui no podcast. Então vale me acompanhar, dá os 5 estrelas aqui antes que você esqueça e me seguir também no Spotify. E aí a gente fez um processo, né, de terapia integrativa, radiestesia, a gente explica mais sobre isso lá. E aqui no episódio, Dani, ela tá sendo assim, uma pessoa que tá me ajudando muito nessa minha jornada aí de autoconhecimento. Ela já tinha feito pra mim o meu mapa astrológico profissional no início do ano. E que me ajudou em muita coisa, entender aí que eu estava indo no caminho certo. Gente, o meu mapa, ele diz comunicação assim, ó, batendo, né, Dani? Não tem pra onde correr. Totalmente alinhada. Não tem pra onde correr, então foi muito bom fazer esse mapa astrológico. Todos esses serviços que eu tô falando aqui, você pode contratar com Dani online, tá? E aí, eu peguei com ela agora a Revolução Solar. Dani, ela tava aqui, ela abriu a mandala que ela fez, ela tava me explicando, eu falei, não, pera, vamos falar isso com os aprendizes pra gente acompanhar ali durante o ano. Ela vai dar um resumo, lógico que o completo vai pra mim, mas um resumo da minha Revolução Solar, pra vocês darem uma ideia de como é que vai ser o ano, e com algumas curiosidades também. Vocês sabiam que o nosso ascendente, a nossa lua, pode mudar de acordo com o ano? Eu não sabia. Eu sou canceriana, com ascendente e a lua em Libra,
mais esse ano de 2025, que eu já entendi. Ai, ela vai explicar melhor, mas assim, muita coisinha. E também ela vai dar um panorama do ano de 2025 e também um panorama ali para cada signo. Então, assim, fica até o final que esse episódio tá, ó. Um brinde pra você aí de final de ano. Dani, vamos lá pra minha Revolução Solar. Vamos nessa. Bom, antes de começar aqui a falar desse seu primoroso mapa aí da Revolução Solar 2024-2025, eu quero trazer duas coisas que são importantes. Dizer aqui, primeiro de tudo, o que é o mapa da Revolução Solar? Tem um mapa astrológico, um mapa profissional, um mapa terapêutico, né? Então, para quem está nos assistindo e de repente não entende muito bem, não é o que é que significam aí todos esses nomes, vamos pegar aqui o básico. O mapa astrológico natal, como o próprio nome já diz, nascimento, né? É a foto do céu na hora que você nasceu. Como é que estavam ali os posicionamentos. E normalmente quando a gente fala em astrologia é esse que a gente sempre se refere, tá? Boa. Vamos falar aqui do mapa astrológico da Revolução Solar. E o que é a Revolução Solar? Como o próprio nome já diz, é quando o Sol ele dá a volta completa e chega novamente ao ponto inicial. Então, por exemplo, você é uma canceriana. Sim. Então, a sua revolução solar acontece quando o Sol ele dá a volta completa na mandala e volta de novo para Câncer, que é o seu aniversário. Então, o mapa da revolução solar, simplificando, é o mapa do nosso aniversário. E todo ano a gente tem um mapa diferente, porque os planetas estão ali, no intensa atividade e movimento no céu. Boa. Então, por isso que todo ano a gente faz o mapa da revolução solar para dizer que, para além dos aspectos natais do nascimento, como é que naquele ano específico os planetas estão conversando, sobre o que eles estão falando, o que querem, onde vivem, o que fazem. E é uma coisa interessante que você estava falando que, pra mim, o ano oficialmente vai começar em junho. Isso, perfeito. Gente e aí o do mapa céu. da revolução solar, ele não necessariamente começa em janeiro, né? Por exemplo, eu faço aniversário 7 de janeiro. Pra mim, Massa. perfeito, eu tô ali toda Privilegiada. alinhadinha com o ano, Mas isso não é pra todo mundo, né? Então, tem pessoas que fazem em fevereiro, minha mãe, 30 de dezembro. Então, minha mãe tá vivendo ainda, né? Vai entrar 2025, aí ela começa 2024. Nossa, que loucura. Então, assim, a rigor, o que é que isso impacta? Impacta no astrólogo ou astróloga que vai fazer o seu mapa. Ele precisa ter essa atenção, como profissional, né? Nós temos, que é, por exemplo, você, Indy, faz aniversário dia 24 de junho. Você, dia 24 de junho, iniciou um novo ciclo da Revolução Solar, 2024-2025. Tá. O seu ano de 2025, ele só começa em 24 de junho de 2025. Tá. O seu ano de 2024 vai do dia 24 de junho de 2024 até 23 de junho de 2025. E você estava falando também que astrologicamente o ano começa só em março. Isso. É E isso. para a astrologia, né, que esse é o segundo ponto que eu queria trazer, é bem importante. A astrologia, claro que ela leva em consideração o contexto mundial que a gente vive. Sim. 1º de janeiro, ano novo, todo mundo aqui nesse clima Claro. de festejar, não é, o ano novo. E isso tem uma carga e um peso energético muito grande. Porém, astrologicamente, o ano só inicia em março. Porque é quando o Sol ingressa em Áries. E Áries é o ponto inicial, é o ponto de partida astrológico do zodíaco. Então, dia 20 de março é o ano novo astrológico, é quando a gente realmente diz, agora começou 2025. Entendi. Então vamos lá pro meu mapa. Dá um resumo aí, Dani. Gente, vocês estão na expectativa? Eu tô. E se vocês estiverem na expectativa pra saber o seu depois, eu vou deixar aqui o @ de Dani. Ela vai fazer um descontaço pra quem é aprendiz. Gente, que chique. Vai ser massa. Vai, Dani. Exatamente. Bom, Indy, então eu fiz aqui o seu mapa da Revolução Solar 2024-2025, levando em consideração, claro, né, os aspectos importantes de 2025. Então, aqui na mandala, a gente cruza a sua mandala pessoal desse novo ano, desse novo ciclo que você inaugura aí dia 24 de junho de 2024, com o movimento todo que está aí acontecendo no céu, tá? Então, eu vou começar falando um pouquinho agora do seu mapa e depois a gente faz a ponte com os aspectos importantes de 2025. Pode Tá bom, ser? perfeito. Pronto, então vamos nessa. Você é uma canceriana, né? Uma canceriana. Como vocês podem perceber, né? Que eu sou Pois emocionada. Quando o Indy fundou aqui esse podcast, gravou ali o primeiro que eu escutei, eu falei, menina, não podia ser mais canceriana na vida. Olha o nome desse podcast, eu aprendi com ele. Isso é a sua cara, já deu certo e tal. E agora tá Bem aqui, né? O projeto bombando e cada vez maior. Bom, então você é uma canceriana com uma lua e um ascendente em Libra, como você já nos trouxe aqui, né? E como você também já falou,
Nesse processo do mapa de revolução solar, o Sol, claro, ele nunca muda, porque o Sol ele vai estar sempre ali no seu signo, né, que é a sua essência, mas todos os outros elementos mudam. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que cada ciclo, que corresponde aqui a cada ano, conta uma história diferente. Que bom, né? Pois. E a depender aqui de como é que esses aspectos eles estão alinhados no céu, podem favorecer mais alguns aspectos, algumas áreas, em detrimento de outras. O que eu gosto sempre de trazer aqui, Indy, é que a astrologia ela não é uma sentença. Claro. Óbvio, né? Então, a gente está falando aqui de influxos astrológicos e energéticos que estão disponíveis. E a depender do nosso nível de consciência, da nossa vontade e da nossa disposição para nos trabalharmos dentro dessas energias, a gente pode sintonizar com elas ou não sintonizar. Então, por isso que, para algumas pessoas que têm aqui aspectos muito parecidos, talvez o ano possa ser incrível e para outras, não. Porque vai depender do livre-arbítrio, da ação, do estímulo, da caminhada, né, de cada um. Dito isso, o que é bacana trazer aqui no seu mapa? Você, como uma legítima canceriana, nesse novo ciclo, você tem como um ascendente. O que é o ascendente? É a nossa roupa para o mundo, né? É o modo como a gente se mostra para o mundo, para as pessoas. Você tá aqui com um leão. Nossa. Como seu ascendente. E com uma lua em Aquário. Eu vou estar bem nojenta, né? Minha autoestima, espero que minha autoestima esteja lá em cima. Bem estrela, aquela coisa bem protagonista da própria vida. Boa. Né? Então, para você que está nesse momento de crescimento de projeto, de fundação de novos projetos na sua vida, um ascendente leão, ele vai te impulsionar enormemente, porque vai te trazer para esse holofote que você, nesse momento, precisa se colocar para que as coisas andem, né? Então, leão é regido pelo sol. Então, é aquela coisa quentinha, do aconchego, mas da liderança, da autonomia, de você fazer, né? Colocar a mão na massa. É um signo, como eu já falei aqui, do elemento fogo e é um signo fixo dentro aqui de algumas classificações que a gente faz. Eu não sei o que é um signo fixo. Só guarda essa informação, porque ela vai ser útil. Segura. Aí a gente vai para a Lua. O que é a Lua? É todo o seu aspecto emocional, são as suas águas internas. E você aqui, para esse novo ciclo de 2024-25, você tá com uma Lua em Aquário. O que é uma Lua aquariana? É uma lua não tão sentimental. Num primeiro momento, você pensa, ok, isso é maravilhoso, equilibra um pouco aqui com o meu excesso de sentimentalismo e afetividade típicos, né, da canceriana aí. Sim. Então, ok, pode ser uma boa, é verdade, né? Mas, de um certo modo, tensiona também um pouco com esse ascendente em leão. Porque leão e aquário estão em campos opostos, né? Então, como opostos complementares, isso traz um avanço, mas também traz desafios. A gente costuma dizer que... sempre tem que ter um desafio no meio, Tem um desafio. Ai, olha, aprendi isso, né? É a vida, é assim. E a gente vai crescendo por eles, né? Nossa. Faz eu tô ouvindo minha Revolução Solar junto com vocês, tá? Eu falei, Dani, segura. É verdade. Pra gente falar no podcast. Então, o meu susto aqui, ele é genuíno. É verdade, é importante trazer isso aqui. A Indy não sabe de nenhuma dessas informações, ela também está... É um react aqui, não é? Ela Quem sabe faz ao vivo. Foi corajosa. Foi corajosa. Nossa, vamos lá. Ascendente leão. Aí, a prova leão, disso. Tá vendo? Talvez... Não, gente, vai ser meu ano. Talvez se tivesse aqui com um ascendente um pouquinho menos protagonista, você já pensasse, será se vale a pena mesmo eu deixar isso aqui ao vivo? Não é melhor o Dani já me dar uma palhinha do que vai ser aqui? Mas não, assumiu aqui o desafio e falou, bora. Ela isso. Tá com a mandalinha, ela fez antes, tá? Não é agora que ela fez antes. Tá ali tudo e ela tá me explicando agora tudo que ela visualizou nesse, como é que se fala? Previsão? Não. Nesse influxo astrológico, né? Influxo astrológico, boa. E a gente chama de previsão porque é mais fácil para as pessoas entenderem, tá tudo bem, não tem problema. Mas é importante a gente não ligar a previsão a essa coisa assim, vai acontecer. Não é sobre isso, né? É sobre as energias disponíveis. Mas tudo bem, a gente pode falar previsão, porque a gente quer falar previsão e acabou. Boa. Porque o podcast é nosso. Exatamente. Esse episódio é só nosso. Bora. Então, aí essa lua em Aquário, ela te coloca, Indy, nesse patamar um pouco mais de racionalização das emoções, tá? Então, não é uma lua da afetividade e que isso contrasta com a afetividade leonina, que é muito característica do leão, né? Então, o leão é o pai do zodíaco, regido pelo sol.
né? Boa. E uma lua em aquário, ela traz essa racionalização, é uma lua fria. Mas a frieza, ela não é de todo mal, porque às vezes para tomar decisões, para crescer negócios e para fazer coisas, você precisa Sim, segurar um pouquinho a emoção sim. e equilibrar, não é? Não é suprimir, mas é equilibrar. Então, talvez essa lua em aquário, ela possa ser benéfica em muitos pontos desse desenvolvimento. É ter essa consciência para usar com sabedoria. E quando você perceber, olha, tô sendo muito dura, muito inflexível, muito fria e distante, opa, Segurar a onda, hein? deixa eu segurar aqui um pouquinho, deixa eu repensar, respirar um pouco. Então, esse conhecimento, ele serve justamente para isso, né? Vamos equilibrar aqui, entender dentro do que está disponível para mim, da melhor forma que eu posso seguir, né? Porque venhamos e convenhamos. Ninguém gosta de ter um desafio atrás do outro. Eu também não gosto. Gente, eu sou uma capricorniana, Plutão acabou de sair da minha cabeça agora e eu tô assim, soltando fogos desde que isso aconteceu. Porque meus últimos 3 anos foram assim, luta atrás de batalha. Nossa! Foi demais. Mas eu também cresci enormemente. E eu, assim, quando eu olho pra trás, eu falo, meu Deus do céu, eu fico tão orgulhosa, assim, de tudo que eu vivi, né? E o que eu consegui fazer com aquilo que me chegou ali naquele momento. É a mesma coisa que eu te digo agora, Indy. Então, esse desafio aqui, ele vai te tornar muito mais forte, corajosa, preparada. Sabe aquele Amém. sentimento de Achei, você pensar recebo. assim? Vem que eu trato. Joga disso. nos peitos da mãe que a mãe resolve. Exatamente. A energia leonina traz isso. E aí a gente vem aqui para os planetas que nós chamamos de pessoais. Na astrologia, a gente tem uma divisão interessante aqui quando a gente fala em planetas. A gente tem os pessoais, que são Mercúrio, Vênus e Marte. A gente tem os planetas sociais, que é Júpiter e Saturno, e a gente tem os transpessoais, que é Urano, Netuno e Plutão. Isso aqui na astrologia ocidental e moderna, tá? A astrologia clássica não considera os planetas transpessoais, só vai até Saturno. E a astrologia oriental, gente, é uma coisa linda e magnífica que trata de outros pilares, né? Aqui na astrologia ocidental e moderna, a gente trata de 3 pilares principais. Boa. Os signos, os planetas e as casas. Os signos são os mais populares, que todo mundo conhece ali pelos estereótipos e tal. E tá tudo bem, é só a gente entender que um signo não é o estereótipo, ele é um arquétipo. Ele é muito maior que o estereótipo, mas quem não gosta de dar uma risada, brincar, fazer, né, ali aquela descontração, faz parte, então Sim. tá tudo bem. Temos essa licença poética aqui desses usos. Ninguém precisa sofrer com isso. Os planetas, eles vão falar exatamente de como essas energias elas acontecem, né, dentro desse influxo geral, e as casas em que área essas energias operam. Então, a gente está falando aqui dos planetas. Mercúrio, Vênus e Marte, planetas pessoais. Ai, Dani, o que são planetas pessoais? Planetas que vão atuar diretamente no seu dia a dia, porque são planetas mais rápidos, estão mais próximos aqui do nosso planeta, tem uma influência maior. O meu é Gêmeos. Então, Esse ano tá como? No mapa geral, você tem um Mercúrio, Vênus e Marte em Gêmeos. De novo? Não, esse é o seu No meu Natal. geral, é o meu Natal. Agora, nesse novo ciclo de 2024-2025, você tá com um Mercúrio em Câncer, uma Vênus em Câncer e um Marte em Touro. O quê? Então, você tem Vênus e... Ai, gente, por que tanto câncer? Vai ser um Câncer, drama. Câncer e Touro, ou seja, água e terra. Percebe a mudança drástica? Você sai de um comportamento muito influenciado pelo ar, que é esse elemento das ideias, da racionalidade, da gente que pensa 1000 coisas ao mesmo tempo e dá conta até de fazer tudo num esgotamento, né? Absurdo, que não vamos nem comentar aqui, que não vale a pena. E dá vontade de chegar pra coleguinha, para de ser doida, se organiza na vida, mulher, respira, vai descansar, vai beber uma água. Não pode, né? Mas a gente acaba fazendo porque a mente geminiana é isso, Ai, gente, minha mente é muito inquieta. É você tá dormindo, relaxando e pensando nas coisas pra fazer, né? Aí você levanta porque teve uma ideia brilhante que você poderia esperar até outro dia pra registrar, mas você acha que não pode? E aí você vai levantar e dali você já pensa outras coisas. Exatamente. Não Nossa, é difícil. Então, até agora que eu descrevendo já me dá uma sensação assim de ficar cansaço. ofegante, de cansaço. Eu sei, porque eu tenho uma lua em Gêmeos, então eu sofro um pouco disso também, não é? Não tanto quanto a sua influência aqui, Indy, que de fato é muito grande. Então,
fazer essa mudança esse ano, ter essa mudança oportunizada pelos astros esse ano, o que é que isso objetivamente quer dizer? Primeiro, que você sai de uma energia mental e vai para uma energia de aterramento e afetividade. Então, esse é um desafio maravilhoso. É? Acredita. Confia. Confia. Por que é um desafio maravilhoso? Porque você vai se colocar dentro de um novo terreno de construção de relações. Quem é Mercúrio? Mercúrio são as nossas ideias, é a nossa comunicação. Mercúrio em Vênus, se comunicar pela afetividade. Né? Eu já faço muito isso também, né? Então, muito. Como uma canceriana que como você uma canceriana, aprendi com manhã, né? Exato. Então, assim, você vai tirar isso de letra, Tá né? bom, Talvez você se sinta um pouco desconfortável no sentido de estar se cobrando, de, meu Deus do céu, mas não tô colocando as minhas 1000 ideias em prática. Beleza, vou colocar só 500, tá tudo bem, né? O câncer vai te ajudar a trazer esse equilíbrio, né? Entender que você pode ser produtiva, criativa, ter boas ideias, sem precisar se colocar num movimento de exaustão, né? E de ritmo frenético, exato. Quem é Vênus? Vênus é a nossa pequena benéfica do zodíaco, que ela nos ensina sobre o nosso alto valor e o valor que os outros também atribuem a nós. A sua Vênus aqui está em Câncer. O que é uma Vênus em Câncer? É uma Vênus que cuida e que se deixa ser cuidada. É uma Vênus que se cuida, que se prioriza. Ai, finalmente, Indiara, chegou seu momento. Chegou sua vez. Eu tenho um episódio aqui, inclusive, que o nome é Quem Cuida de Quem Cuida. Ai, perfeito. Que é justamente fazendo esse questionamento. Porque eu, por exemplo, eu tenho muito esse olhar de estar cuidando, de estar preocupada com todo mundo. E há muito, é muito recentemente que eu tô me permitindo ser cuidada. Ter esse espaço de autocuidado, não é? Sim, de autocuidado e ser cuidada também. Pelo outro, eu tenho muita dificuldade em, às vezes, aceitar ajuda, aceitar cuidado e tal. Isso. E esse novo relacionamento vai dando tapas na minha cara, tipo assim, gata, deixa de ser louca e vai... Olha que presente, então, isso. Porque aí esse posicionamento, ele vai reforçar isso. Sim. Em você. Vai acalentar o seu coração de se abrir para experimentar isso de um modo natural. Que num posicionamento, por exemplo, de uma Vênus em Gêmeos, você não consegue fazer isso tanto de um modo natural, né? Você tem que estar ali naquela coisa, naquela novidade. E os Gêmeos, apesar de ser um signo inteligentíssimo e que ama muito conhecimento, é sempre conhecimento que fica mais ali na superficialidade. Eu quero saber de muitas coisas. Talvez não precise me aprofundar tanto, mas eu quero saber de muitas coisas, né? Então, ele abre esse leque, aquela pessoa que você senta para conversar, fala de tudo, conversa. Habla que habla. Habla que habla, exatamente, né? E isso é muito bom. Mas olha que presente incrível você ter a oportunidade de equilibrar isso com um signo que fala da afetividade, que traz as raízes, a ancestralidade, o quentinho da casa, de você se permitir estar mais em casa, cuidar mais da casa, cuidar dos seus, se permitir ser cuidada. Boa. Né? Então, e o que é que tá em Touro? O seu Marte. Então, o Marte em Touro, você sai de um Marte em Gêmeos para um Marte em Touro. O que é o Marte no nosso mapa? É o nosso ímpeto de ação. É a nossa atividade. É o modo como eu vou para a vida. É o Marte, né? Então, Marte regente de Áries, que é o arquétipo da guerra, né? Por isso que a gente fala, as pessoas brincam, Ariana é fogo, ninguém pode com Ariana e tal. Num sentido de desequilíbrio, sim, né? Mas um ariano bem equilibrado, bem posturado, gente do céu. E calmo. Posturado e calmo. Calmo já talvez seja difícil, pedir demais. né? Mas um ariano posturado e equilibrado, nossa, é maravilhoso. Porque é esse impulso de ação que todos nós precisamos ter. E um Marte em Touro, o que é que ele está lhe dizendo aqui, Indy? Que este ano é um ano de materializar as suas ações. Começou, eu termino. Boa. Planejei, eu realizo. Touro é o signo da realização e da materialidade. Ai, axé. Eu recebo. Então, isso, assim, vai ser muito importante. Colocar isso como uma prioridade. Por quê? Porque você tem essa energia disponível. Sim. Olha que incrível. Se você tem, existe um caminho de fluidez para isso. Boa. Né? Então, vamos lá. Na Revolução Solar, eu tenho meu signo, ascendente, lua e tal, natal. Estão ali. E aí, a cada ano, eu tenho uma energia diferente, meio que... Isso, ajudando. Coincidindo com esses outros. É isso? Exatamente. Tipo, meu Marte, minha Vênus e meu Mercúrio são em Gêmeos, mas esse ano eu tenho uma energia diferente. Tanto em 2 casas, de Câncer
e de touro. Isso. Consegui entender. É Boa. isso mesmo. Porque, assim, gente, eu acho super interessante esse assunto. Acredito que você também, se você tá aqui até esse momento do episódio. É porque mas a gosta. gente sabe muito na superficialidade. É verdade. E eu acho que é um campo muito vasto, né? Que cai nesse... Ai, não acredito, não acredito. Ficou muito desmoralizado, mas que tem o seu valor. Olha, eu lembro que quando era criança, eu lia aquelas revistinhas do João Bidu. Era Bidu? De horóscopo. Sim, então tem seu valor. E eu acho que, como você falou, é milenar, né? Então, é um conhecimento tá aqui pra milenar. gente. E assim, é porque de algum tempo pra cá, não é? A gente acabou polarizando muito essas questões, não só a astrologia, mas vários outros conhecimentos que são ancestrais, Sim. holísticos, integrativos, não é? Mas é a gente ter em mente que todo esse conhecimento do mundo sensível e invisível, e no caso aqui da astrologia nem é tão invisível assim. Pois. Ele tem uma parte que é bem visível, inclusive. É um conhecimento que muitos cientistas e estudiosos já carregam. Aristóteles, Platão, né? Todos estudavam astrologia, astronomia, enfim. Então, é um saber que nos ajuda imenso nesse campo do autoconhecimento. Então, por que não utilizar essa ferramenta em nosso favor, não é? Então, acho que essa é uma grande mensagem, assim, sabe? De não trabalhar só no nível mais superficial. Trazer isso para o dia a dia e entender, poxa, se eu tenho isso aqui à disposição, como é que eu posso... Usar a meu favor. Usar ao meu favor, exato. Boa. Então, resumindo, o meu ano vai ser fantástico. Resumindo, você tem muitos desafios interessantes no seu ano que tem todo o potencial aqui de te colocar no patamar que você deseja. Amém. Isso é muito interessante, né? Porque você tem aqui um mapa que está te ancorando para isso. Vou trazer uma questão aqui bem interessante. Você tem um Júpiter, agora nessa revolução solar, quem é Júpiter? É o planeta das bênçãos, Indy. É o nosso grande guru do zodíaco, né? Quem propicia as bênçãos na sua vida. É o caminho pelo amor. Sabe quando a gente fala assim, vai aprender pela dor ou pelo amor? Pelo amor é Júpiter, pela dor é Saturno. Júpiter aqui no seu mapa, nesse novo ciclo, ele está em Gêmeos, que é o posicionamento do Júpiter no céu grandão, no céu macro. Então ou seja, tô alinhada. Você está no alinhamento. Entendi, vem que vem. Então, esse tem tudo para ser um ano para você colher bênçãos, né? Claro que pra gente colher, a gente tem que plantar, né, gente? Tô plantando. Ô, Dani, eu tô plantando. Eu tô aqui, ó, com minha enxada nas costas. Planta que vai dar bom. E tem Saturno também aí? Tem Como Saturno. é que tá meu Saturno? Porque, assim, eu tô apegada a Saturno, ainda não sei, porque eu tô perto dos 30 e tem esse retorno do Saturno, né? Isso que eu ia falar, exatamente. Nossa. Você já está entrando ali. Eu já tô sentindo, meu corpo já tá... Dos 29 até... Dos 28, você tá com 28 tô agora. Com 28. Pronto. Dos 29 até os 31 é quando a gente fala exatamente disso. Revolução de Saturno, né? É a volta, é o ciclo, digamos assim, de Saturno. E por que falar desse ciclo é tão importante? Porque Saturno, ele é o grande... Dentro da mitologia, vou já começar explicando aqui. Ele é Cronos, nada menos que isso, né? Então, é o senhor do tempo. E, como um grande senhor do tempo, né? O que a gente tem de mais precioso aqui nessa vida? É o nosso tempo. Aqui, o nosso tempo para evoluir, o nosso tempo para se dedicar aos projetos, à nossa família, é o nosso tempo. Então, Saturno, ele é o regente das grandes estruturas da vida, do cosmos, do mundo. Então, ele é o grande planeta estruturador de tudo que a gente faz. Então, olhar para os ciclos de Saturno, tem astrólogos índia aqui, que inclusive trabalham o mapa em função desses ciclos. Durante a vida, a gente pode passar por até 3 retornos de Saturno. Sério? Sério, se a pessoa viver muito, né? 30, 60, 90. Exato. Mas, a rigor, a gente vive, de fato, esse primeiro retorno na faixa dos 30 anos e o segundo na faixa dos 60. Por isso que tem muita gente que, quando tá ali com seus 60, larga tudo e vai se dedicar ao que realmente sempre quis na vida, né? Ou vai fazer alguma coisa super revolucionária, altera e muda drasticamente as estruturas. Nossa. Porque é como se ele já tivesse ali aguentado a vida Show inteira. de capenga, não aguenta mais. Show de capenga. Não fez na primeira lá quando precisou fazer, continuou por conta, né, de limitações, crenças e necessidades que a gente sabe que existem. E pronto. E na segunda conseguiu dar o grito de liberdade e foi ser feliz e viver, né? Boa.
Mas o que fala essa revolução de Saturno nessa faixa dos 30 anos? É o momento em que a gente, de fato, vai para a vida. Né? Então, é muito interessante perceber o quanto que, por volta ali dos seus 29 a 31 anos, algo estrutural mudou. Faça aí esse exame de consciência. Te convido agora aí, você que está aqui escutando a gente, a pensar. Para aí, pensa. O que aconteceu na minha vida ali dos 29 aos 31 anos que foi um grande catalisador na minha vida, né? Pode ser uma separação, um casamento, nascimento de filho, às vezes é uma perda de mãe, pai, uma grande mudança, né? Mudança de país, por exemplo, que muda drasticamente. Então, é a fase para isso, nós somos chamados para isso. Claro que nem todo mundo vive e passa por isso desse modo, porque tem muito a ver com os movimentos e as posições que a gente tem aqui no mapa, os desafios, né? Você, por exemplo, tem um Saturno original em Áries, não é? Então, o Saturno em Áries é um Saturno que exige de você um senso de urgência, né? E aí, tudo pra ontem, embora. Imagine, deve ser um sentimento, inclusive, Índia, internamente muito desafiador. Porque você tem Saturno, que é um planeta lento das estruturas. É o regente de Capricórnio. Quem é Capricórnio no zodíaco? É o velho, gente. É aquela pessoa, com todo respeito aos velhinhos, que tem velhos aí que são muito energéticos e bem dispostos. Mas Capricórnio é aquele arquétipo do velho, do sábio, da pessoa tradicional, linear, né? Que não gosta de mudanças bruscas. Saturno é esse estereótipo, né? E Áries é o oposto, é a criança do zodíaco. Ai, é por isso que eu sou assim. É a energia do Vocês impulso, de querer pra ontem. Eu quero fazer. Eu quero só se for agora. Né? Então, Áries traz esse impulso criativo, né? Então, qual é a grande sacada aqui, Índia? É equilibrar. Nem tão lento e nem tão pra ontem. Eu sei, pra mim é essa desafio. Dificuldade, eu equilibrar isso, porque eu aí quero... esse ano, você vem com um desafio extra nessa camada aqui. Talvez isso seja um aspecto que é importante olhar com atenção depois aqui no mapa, que é você, para esse novo ciclo de 2024-25, você tá com Saturno em Peixes. Alinhado com Saturno grandão também, que ele está em Peixes atualmente. Tô alinhada mais uma vez, segunda vez alinhada aí com o negócio geral. E olha, a gente vai falar do geral também, tá? A Dani vai dar um panorama. Você que lute, esse episódio vai ficar grande, mas ele está delicioso e recheado de informações que são pagas e a gente tá dando de graça. Exatamente, verdade. Muito bem falado, Índia. Eu tô usando aqui o meu pra você ter uma ideia do que é que você pode ver, de como é que funciona e tal. E ela vai falar o geral também do ano, mas eu tô aqui falando do meu como exemplo, o que é que ela faz também no dia a dia com os clientes dela. Mas eu tô com Saturno em Peixes. E você tá com Saturno em Peixes pra esse novo ciclo, te convocando para o quê? Menos imediatismo e mais coletividade, introspecção e olhar profundo. Calada vence. Vamos resumir numa frase? Calada vence. E vence pela via da integração e espiritualidade. Boa. E eu já tô encaminhada, então. Já fiz minha radiestesia, já vou fazer meu tratamento. Energia, exatamente. Alinhei meus chakras. Porque os assuntos de peixes são exatamente esses. É a integração, né? Peixes fala desse amor universal para além do que a gente entende como amor, como relacionamento, né? É uma coisa expansiva, aberta, geral, espiritualizada, né? Então, ter um Saturno em Peixes te convoca muito para esse olhar. Estruture as suas bases ancoradas nessa visão integral da sua vida. Não só em um aspecto. Eu quero ganhar dinheiro. Mas não é o dinheiro pelo dinheiro. O que é que eu faço por detrás? Qual é o meu servir? Né? É mais nesse intuito, entende? Mais nessa perspectiva. Ufa, bebe uma aguinha. Tá bom, hein? Tá bom. Isso aqui é só a parte 1. Acho que... É verdade. Então é isso, o ano promete. E outra coisa que eu tava conversando com o Dani, gente, eu realmente tô sentindo muita energia que 2025 vai ser um ano maravilhoso, porque eu tô plantando, como eu falei, eu tô com a minha enxada aqui nas costas, tô plantando muito. Quero entrar um ano, olha, acho que eu já tô aqui, já nem sabia, mas como eu falei com vocês, acho que no último episódio, tô programando pra tirar uma mini férias aí, esse início de ano. Vou atualizar você direitinho nos próximos episódios. E sinto muito que vai ser um ano de colher.
né? Eu vou continuar plantando muito, mas sinto que vai ser um ano de colher. E Dani tava me contando que vai ser um ano de Yansan. Orixá que vai estar regendo Yansan, que é a minha santa de cabeça. Eparrei. Isso Venha mesmo. com tudo, minha nega, porque eu tô pronta. E o planeta que vai estar regendo esse ano de 2025 é Júpiter, que é o Júpiter. planeta das grandes bênçãos. Amém. Ó, é pra geral isso aí, hein? É, isso Júpiter é pra vai geral. trazer bênçãos na sua vida. Recebe! Recebe. E, Indy, pra gente fechar aqui essa sua parte do mapa pessoal, que aí depois tem vários outros aspectos aqui maravilhosos que, em off, eu Em off, falo tu com me você. conta, tá bom? Mas tem um aspecto que eu acho que vale a pena a gente trazer aqui, que é, se você me perguntasse assim, Dani, qual é a tônica geral aqui, então, do meu mapa de 2024 para 2025, né? Qual é a grande mensagem que ele traz? Aí eu vou olhar para a sua casa 10. A casa 10 do nosso mapa é o nosso topo da montanha. Qual é a montanha que você está subindo? Que história é essa que você está contando para chegar lá em cima e brilhar, né? E expandir a sua luz. Então, a casa 10, ela fala muito disso, Indy. E a casa 10, para esse novo ciclo do seu mapa, está em Câncer. Ah. Então, qual é a grande tônica do seu mapa, unindo esse posicionamento da casa 10 com todos esses outros que a gente já trouxe aqui? O seu caminho para o sucesso, e aí o sucesso, ele não tem um significado único, né? Claro. Vai depender muito do quais são suas metas, objetivos e tal, mas esse seu caminho para o topo da montanha, para o seu ponto de sucesso, ele passa pela sua afetividade, ancestralidade e relações. Ah, então vai dar bom. Já deu. O seu mapa, ele fala sobre isso. E te ancora e te ajuda nesse processo. Tô feliz. Tô feliz. Você tá feliz também, né, aprendiz? Que aí, ó, olha, juro que eu tava há uns dias pensando em desistir de tudo. Jogar pra cima. Ai, não vou criar mais, vou ficar só com minha agência, vou fazer meus atendimentos, não vou criar mais conteúdo. E aí, na sessão de radiestesia que eu fiz com Dani, fala muito disso. Eu preciso disso pra sobreviver. É o que eu gosto. Você não tem noção. Eu tô aqui gravando com o Dani e eu tô sentindo uma excitação, assim, tipo, meu Deus, que legal. Né? Eu amo. Então, não vou desistir. Foi só uma coisa que passou rápido, né? Como essas casas ali em Gêmeos me deixam nesse imediatismo. Mas ouvir isso é muito bom. É meio que, tipo, eu já sabia que eu não ia desistir. Eu vou só dar uma descansada nesse finalzinho de ano. Você só precisa descansar. Só preciso descansar. É só isso. E ouvir isso me dá um conforto de que eu tô no caminho certo, né? Sim. É que nem estar aqui com você, me ouvindo. Obrigada. Agora vamos pra parte 2 do ano. Vem com tudo. Vamos, Dani. Gente, então, aspectos importantes 2025. Eu poderia ficar falando aqui por horas, mas eu vou tentar ser sucinta. Tá bom. Não é? Porque a gente não tem esse tempo todo. Mas, fazendo a propaganda básica no guia, lá no guia e no atendimento que eu faço, eu vou esmiuçar os aspectos e eu faço como eu fiz aqui com você, Indy. Perfeito. Eu vou correlacionando os aspectos grandões ali no céu com os aspectos específicos, né, do seu mapa pessoal. Se você me perguntar assim, Dani, o ano de 2025 vai ter que cara? Aí eu vou virar para você e vou falar, Indy, ele vai ser um ano intenso e imenso. Tudo vai ter uma grande proporção, né? Como eu te falei aqui, o regente do ano é Júpiter. Júpiter, ele é o planeta das grandes bênçãos, é o planeta que onde ele toca, ele expande. Ai, que tudo. Coisas boas? Ai, ruim também não boas. Ai, e desafios. Segura aí, Júpiter. Por isso que, especialmente esse ano, é tão importante a gente entrar nesse processo, como a gente fala na Bahia, toda organizada. Toda alinhadinha, pelo amor de Deus, se aprume. Pelo amor de Deus, se organize. E o que quer dizer se organize? Cuide da sua energia. A gente tá reforçando e batendo muito aqui nessa tecla, gente, porque tudo no nosso mundo é energia, não é? E quando a gente precisa organizar a casa, a gente precisa primeiro organizar interno, para depois organizar o externo, né? Esses programas mesmo de arrumação e de ambiente, eles falam muito sobre isso, né? Que a desordem externa, muitas vezes, ela é um reflexo da desordem interna. Tanto é que eu, por exemplo, aqui no meu escritório, se estiver bagunçado, eu não consigo trabalhar. Eu também sou assim. Eu preciso, é que nem eu não gosto de dormir com a casa bagunçada. Isso. Eu preciso acordar e ver arrumada, que parece que meu dia flui de outra forma. Já flui melhor. Parece chata, mas não, eu preciso. Eu preciso acordar, arrumar minha cama,
Não acordar com um prato sujo, gente. Perfeito. Organiza a vida de vocês. E organizar a energia, ela passa muito sobre isso, né? Sobre a gente cuidar do externo, mas cuidar principalmente do interno. Porque Júpiter, onde toca, expande. E se, na hora que ele passa ali por aspectos importantes, sobretudo faz algum alinhamento com os planetas pessoais, que é os planetas que têm um impacto assim, mais direto aqui na nossa vida, se a gente tiver com alguma coisa ali muito descompensada, aquilo vai pesar, né? Quando a gente não tem muita consciência, não sabe o que aconteceu, ok, a gente atribui algum aspecto aqui, vai tocando a vida ali na base meio que da sobrevivência e do sacrifício. Mas ninguém gosta, né, de viver assim. A gente está aqui para poder se melhorar e para poder entender minimamente sobre o que acontece, para poder progredir, evoluir, conquistar nossos sonhos, né, nossas metas e etc. Então, esse é um ano 2025 que vai ser intenso, vai ser imenso e vai trazer desafios bem interessantes. No primeiro semestre vai ser difícil, não vou mentir aqui, mas no segundo semestre... Não vou, porque, gente, eu sou uma capricorniana e capricornianos não fazem isso. Eu nem tenho tanta intenção assim de ser legal, então tá tudo bem. Então, brincadeiras à parte, né? Mas é um ano em que vai exigir muito essa seriedade no sentido de eu quero colher isso, vou precisar plantar. Tenho que me comprometer, por mais difícil que seja ali o processo inicial, né? Esse comprometimento, ele vai ser algo ainda mais importante. Sempre é, mas nesse ano em especial vai ser mais importante, porque a gente tem um primeiro semestre desafiador demais, com aspectos muito tensos e intensos, e a gente tem um segundo semestre de maior fluidez no céu. Então, eu costumo dizer que talvez quando é o contrário, né, a gente tem um primeiro semestre melhor e um segundo semestre mais difícil, a gente até consegue passar melhor, talvez, pelo segundo semestre, porque a gente tem essas boas memórias aqui, mas o primeiro semestre foi ok, a gente tem aquela esperança, vai nutrindo, né? E quando o primeiro semestre não é assim tão favorável, a gente já entra o segundo meio derrotado, assim, né? Meio capenga. Dado como vencido, Dado né? como vencido. Então, olha, eu estou aqui e esse podcast vai ficar gravado, então eu estou aqui para afirmar que não se dê por vencida, tá? Boa. O primeiro semestre ele vai ser, de fato, mais desafiador. Vai exigir mais, mas renova as energias, se organiza, respira fundo. Veste um croppedzinho e reage. Veste o cropped e reage. Como diz nossa querida colega Andréa, veste a sua roupinha de canguru e dê seus pulinhos. Eu falo roupa de sapo. Veste sua roupa de sapo e dê seus pulos. E dê seus pulinhos, porque no segundo semestre, tudo que a gente precisa é chegar ali até junho e julho, né? Então, vai se ancorando como pode. Isso é bem importante para a gente não deixar a energia cair, porque se a gente deixa a energia baixar muito, depois para retomar é mais difícil e aí acaba virando uma bola de neve, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem logo de cara 2 aspectos bem difíceis no iniciozinho ali do ano, que é um Marte retrógrado, que já está retrógrado desde agora e vai ficar até abril. Ai, Deus, por quê? Trazendo um certo travamento na vida. Então, lembra que eu falei que Marte é o planeta da ação, das iniciativas, não é? Da atitude. Então, quando ele está num movimento retrógrado, é uma oportunidade para a gente rever muitas coisas, mas às vezes são coisas que a gente não queria rever tanto, né? Sim. E aí causa aquele desconforto. Tô voltando para essa questão de novo. Poxa, eu já queria estar avançando. Pode passar aqui um sentimento de que a gente não está avançando, não está chegando ali ao que a gente deseja, né? Enfim. Então, pode dar esse sentimento meio mexido, assim, que traz um desconforto, sim, tá? Então, entender que existe esse influxo maior no céu é importante, mas a gente também não vai se abraçar a ele e dizer que tudo está acontecendo por causa disso, né? Mas, claro que a gente entende que existe uma energia macro geral que está acima de nós e que precisa ser respeitada e considerada, né? Na medida em que a gente vai tomando cuidado e também não vai se cobrando tanto, né? Então... eu tô aqui com esse sentimento, deixa eu acolher um pouquinho esse sentimento, espera passar, respira um pouquinho, descanso, né? Faço alguma outra coisa enquanto isso aqui não anda do jeito que eu quero. E aí vai buscando alternativas dentro do que é viável. O segundo posicionamento é uma quadratura de Júpiter com Saturno, que também vai trazer um desgaste grande logo em janeiro, logo de cara, assim. No início de 2025. Então, você tem o grande benéfico com o grande maléfico, né, do zodíaco. Por que maléfico? Porque Saturno, ele ensina pela
Dor. pela limitação, pela restrição, né? E é desconfortável, né? Então, Saturno é aquela figura do grande professor. Sabe aquele professor que é bem rígido, sério e tal? Aí o aluno vai lá com a tarefa, fez, o professor fala, não fez mais que a obrigação. E deixa passar. Quem não faz é penalizado. Pronto. É muito dentro desse estereótipo, né? Aqui pra gente trazer de um modo bem simples. Mas isso aqui traz um certo sentimento assim de travamento e de crescimento com relação à vida, né, de expansão. Então, a gente pode sentir que as coisas não estão fluindo, não estão expandindo, que é culpa nossa, que a gente não está fazendo, aí vai fazer mais e se desgasta. O ponto de atenção é esse aqui, né? Então, ter a sabedoria e o olhar atento para entender, ok, esse é o meu limite, eu venho até aqui. Se não está acontecendo, deixa eu redirecionar, deixa eu parar um pouco, olhar por uma outra perspectiva, fazer de uma outra forma, né? Então, esse é um grande ponto aqui de sabedoria, né? A partir de março, a gente tem uma sequência de movimentos outros que são importantes e a gente tem Urano, que é o planeta dos acontecimentos inusitados e repentinos, entrando mais aqui, protagonizando mais os movimentos no céu de 2025, né? Ufa! Uma coisa, Indy, que eu sempre gosto de dizer, que é o seguinte. Lembra que eu falei que o ano novo astrológico ele só começa em março? Sim. Pronto. Isso é uma coisa que eu faço muito na minha vida e aconselho alguns amigos e todo mundo me fala, poxa, Dani, gostei, deu certo e tal. E para mim também funciona muito bem, que é assim. Vamos pegar esses 3 primeiros meses, já com os influxos astrológicos de 2025, né? A gente tem uns posicionamentos aqui em janeiro bem difíceis. Mas vamos pegar esse janeiro, fevereiro e parte de março como uma espécie de oportunidade da gente resolver aquilo que a gente não conseguiu no fechamento de 2024. Boa. Pensando assim, é um treino, né? A gente ainda não entrou na energia de fato do ano, a gente vai entrar dia 20 de março, mas eu vou pegar aqui janeiro e fevereiro para poder resolver. Então, sabe aquele treino que a gente está procrastinando o ano todo e a gente falou, 2024 eu vou fazer e não fez nada. Pronto, experimenta. Janeiro e fevereiro, bota um limite. Até fevereiro eu vou retomar aqui a minha atividade física para entrar 2025 mais saudável. Já que em 2025 a gente tem um eixo de eclipses mudando para o eixo Virgem-Peixes, que fala de saúde e doença. Então é um ano que a gente vai ter que olhar para a saúde, a gente vai ter que olhar para processos nossos de autocuidado, né? E atividade física tem a ver com isso. Pronto. Ou então aquela meta assim, poxa, quero voltar a estudar um idioma, fazer um curso para expandir, né, minha comunicação, aproveitando que Júpiter está em Gêmeos e que está propiciando tudo isso. Não consegui em 2024? Deixa eu reprogramar aqui meu planejamento para trazer para janeiro, fevereiro, até ali início de março, para começar 2025 com isso resolvido, sabe? Então, eu gosto muito de utilizar esse iniciozinho do ano para fazer essas revisões. E esse ano 2025 está excelente para isso, porque a gente está com vários planetas em retrogradação. Boa. E a retrogradação é esse convite para a gente rever ações, retrogradação de Marte, rever o valor que eu dou a mim mesmo e que os outros também me dão, ou seja, rever quem é que você permite estar na sua vida, na sua afetividade. Né? Relacionamento, que é a retrogradação de Vênus. Alô, né? aquela aprendiz que tá aí com aquele relacionamento que já acabou, mas você não tá conseguindo nomear que acabou. Exatamente. É a hora, hein? É a hora. Vem aí. Olha, você acredita que o episódio que mais escutado aqui no podcast, que foi mais escutado até agora, foi eu falando de como superar um término. É mesmo? Olha Foi o episódio mais escutado. Bateu recorde. Bateu o recorde. Eu fui ver aí agora também nas análises do Spotify, dentro do ano todo, foi o mais escutado. E eu postei ele em setembro. Sim. E bateu o recorde do ano. Nossa! Então, se tem pessoas querendo terminar que não consegue. Vamos lá, Fica a dica. É possível, fica a dica. Dani já passou por isso, eu já passei. Todos nós. Sobreviventes, estamos aqui, mais felizes do que nunca, num novo relacionamento maravilhoso. Maravilhoso. Contando histórias, sorrindo, não é? E vivendo. E isso eu tô falando de relacionamento de uma perspectiva de, hoje estamos felizes em um relacionamento, mas também nos curamos sozinhas no nosso tempo. Não é pra sair de um relacionamento direto pra outro, tá, Exato. Linda? Olha aqui, toma vergonha nessa cara. Se cura primeiro, olha pra dentro, porque a gente não consegue ser bom pra ninguém quando a gente tá ali ferido, né? Exatamente. A gente precisa estar inteiro pra poder também se alinhar energeticamente, não tem isso, não sei quem me completa. Completa a porra. Seja completa.
E aí a gente vai alguém pra acrescentar. Quem chegar tem que ser lucro. Vamos lucrar aí esse ano. Olha aí, tá vendo a sua lua em aquário já fazendo jus. Porque, né? É sobre isso, né? Sobre isso. Vamos botar, assim, uma dosezinha de racionalidade, botar aí tic-teco pra funcionar. Ou seja, esperem uma Indiara muito racional aqui esse ano falando com vocês, no ano de 2025. E o que você falou também que ia acontecer, que dos astros, que não é todo, que é tipo, é raro, que você estava me contando nos bastidores? É verdade, Índia. A gente vai ter um posicionamento muito interessante aqui no ano que vem. É no segundo semestre, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui, que eu deixei aqui anotadinho. Ela tá com várias anotações, gente. Ela tá com as 4 folhas aqui. Ideia. Eu vou até, enquanto você tá olhando aí, eu vou até fazer um take aqui pros stories também. Perfeito. Vai olhando aí com calma, pode ir olhando, situando. Pronto. Agora, em 2025, Indy, esse posicionamento é sobre um encontro, um trígono, que é um posicionamento benéfico no céu entre Saturno e Netuno. Né? Então, a gente tem o Senhor do Tempo, das limitações, da responsabilidade, não é? Que é Saturno, encontrando com Netuno, que é o grande senhor das profundezas, dos sentimentos, das águas profundas. Netuno rege peixes, que é o signo da sensibilidade, né? Então, Netuno, ele fala também dos segredos, do que está escondido, oculto, não é? Do que está para além do que os nossos olhos alcançam. Fala também da espiritualidade. Então, a gente tem um lindo aspecto de conjunção entre esses dois astros, Saturno e Netuno, que pega ali o finalzinho de Peixes e o início de Áries, né? Então, a partir ali dessa conjunção, é como se um grande portal se abrisse, não é? Um portal energético mesmo falando, em que nos oportuniza, não é? A conexão com essas energias de estrutura do que está no nosso íntimo, nas nossas águas profundas, né? Nos nossos sentimentos mais profundos. Então, é algo muito bonito quando a gente olha sob um ponto de vista pessoal e olhando sob um ponto de vista macro da astrologia mundial, por exemplo, é quando a gente tem as grandes massas trazendo à tona também os seus impulsos, os seus desejos, as suas vontades, né? Dentro de ideais coletivos maiores. Que legal. Liberdade, igualdade, fraternidade e tal. A última vez que esse posicionamento ocorreu no céu, nada mais, nada menos do que a queda do Muro de Berlim estava acontecendo aqui na Europa. Gente, revolucionário. Então, assim, é de fato um momento de grande mudança estrutural. Uma coisa que eu estava também conversando contigo nos bastidores é que, assim, o que eu acho muito interessante, e aqui não é uma fala minha, né, como profissional e astróloga, é uma fala de todos os profissionais, as grandes referências que eu tenho hoje também na área de astrologia, né, eles também apontam para essa direção. Todos nós estamos unânimes aqui na ideia de que 2024 é o fechamento de um grande modo de se pensar e estruturar o mundo, e que a partir de 2025, com base em tantas mudanças planetárias, em tantas mudanças de eixo nodal também, né, que é o que a gente chama aqui de nodo norte e nodo sul, a gente tem mudanças grandes acontecendo no céu. E essas mudanças reverberam aqui na Terra em forma de revoluções, mudanças estruturais, mudanças de paradigma, né? A própria saída de Plutão de Capricórnio ingressando em Aquário agora é uma mudança gigantesca, né? Nos próximos 20 anos ele vai estar ali trazendo revoluções profundas no campo dos assuntos de Aquário. Boa. Que é a coletividade, a tecnologia, né? Então, a gente tem aí a IA como uma grande questão, né? De desenvolvimento para o bem e também para o nosso desafio enquanto humanidade. Então, a gente tem assuntos gigantescos que são pautas de extrema relevância que aqui para a astrologia também são vistos. E dentro da astrologia geral, é muito falado essa perspectiva de que 2025 inaugura um novo modo de ser e estar no mundo. Porém, como nós estamos falando aqui de planetas que são lentos e geracionais, isso não vai ser sentido no ano de 2025. Vai ser sentido nos próximos 3, como se 24 fosse o fim de uma era, 2025 o início de uma nova era. Exatamente. E aí, a gente está gravando agora aqui esse podcast, daqui a uns 2, 3 anos,
A Nossa, gente vai vamos voltar escutar. aqui pra ele e vai falar, olha Olha o que a eu gente disse, falou dia aqui. 10 de dezembro de 2024. Porque Eu os falei próximos isso. anos vão ser disso, assim. A gente vai passar por mudanças estruturais muito profundas. Ai, Dani, e são mudanças boas ou ruins? Nada é bom, 100% bom e 100% ruim. É. Tudo traz um desafio, tudo traz aprendizado, né? Boa. A questão é, como é que você está internamente para lidar com o externo? Sim. Pronto. Importante. Por isso que é cada vez mais importante a gente se cuidar. Exato. É por isso que eu tenho esse podcast aqui pra gente ir olhando pra dentro, tentar achar esse equilíbrio aí que é o mais desafiador. E acho que vai ser um quadro anual, hein, Dani? A gente trazer Boa. essa previsão. Muito bom. Aí ano que vem você traz também, a gente já consegue fazer um paralelo com o ano anterior, Com o ano e tal. anterior. Tem mais algum ponto importante Tem um que você queira pontozinho falar? importante que eu queria falar, que era assim, você não falou que o episódio mais ouvido aqui do podcast foi o sobre Como superar um término. como superar um término, ou seja, sobre amor, né? Amor. E aí eu trouxe aqui uma observação também nas minhas pesquisas aqui e anotações sobre como é que tá o amor, essa área, né? É Esse importante. grande campo aí amoroso em 2025. Gente, primeiro semestre tá puxado. Então, assim, né? Não vou enganar aqui ninguém. Tá, virgem. As energias realmente elas estão puxadas porque a gente tem a retrogradação de Marte e Vênus, né? Então a gente tem uma certa restrição, aquela ideia de, por exemplo, quem não tá num relacionamento pode sentir com mais peso aquela ideia de que não vou encontrar ninguém, não encontro ninguém pra mim, não sei o quê, né? Aquele pensamento que a gente acaba tendo. E que, na verdade, é uma questão mesmo de não estar ali circulando nos ambientes, porque o mundo tá cheio de gente, né? Pois é. Então, assim, mas eu entendo e consigo perceber perfeitamente, porque existe, de fato, essa energia que tá em maior peso aqui, mas no segundo semestre tudo melhora. E pra quem tá em relacionamento? Sobretudo a partir de outubro, tá? Para quem tá solteiro. Para quem está em relacionamento. Aí vem o grande desafio, que é, nós temos aqui posicionamentos muito importantes em Câncer. Então, para quem já está no relacionamento, o grande desafio do ano vai ser olhar com mais prioridade para a sua família, para o seu relacionamento, para quem está perto de você. A riqueza está em quem está perto e não no externo. Boa. Sair um pouquinho mais das redes, né? E admirar só o que o outro tem. Não, começa a olhar para dentro. O que eu tenho? Quais são as estruturas que eu estou aqui consolidando na minha família? Como é que eu posso melhorar o ambiente da minha casa, né? Então, dentro aqui dessa perspectiva amor para quem já está num relacionamento, seja um namoro fixo, né? Ou um casamento, é muito nessa perspectiva de valorizar o interno e fortalecer esse interno. Quem tá solteiro, os primeiros meses, segura a onda, depois começa a melhorar. Em outubro ainda, Dani, demora, né? Então, no segundo semestre, mas a partir de outubro vai ter uma energia especial. Vai ter um negócio. Gente, Mas se tem fé, joguem, tem fé que se dá abram, vai, baixa o Bumble. O Bumble deveria me patrocinar, que eu vivo falando deles aqui. Tá, então, em aspecto geral, falamos agora um mapa pra cada signo, então. Agora o que a gente podia Parte fazer? 3. Ai, que delícia de episódio, eu tô amando. A gente poderia agora, eu trouxe aqui um resuminho de cada signo, né? Boa. Para a gente dizer assim, como é que vai ser a tônica para essa grande egrégora aqui dos signos para 2025, né? Boa. Acho que pode ser uma boa. Perfeito. Lembrando o seguinte, gente. Lembrando que o signo fala sobre a nossa essência e o ascendente fala sobre o nosso... Comportamento. o nosso comportamento, a nossa cara no mundo, né? O modo como a gente é visto, como a gente é lembrado pelos nossos amigos, como a gente se relaciona no mundo. Portanto, quando a gente fala aqui de influxos energéticos e previsões, normalmente a gente considera muito mais o ascendente para olhar do que o próprio signo. Mas o que é que eu sempre sugiro? Olha os dois. Boa. Eu gosto sempre de olhar o meu signo solar e o meu signo ascendente, e aí eu faço uma mescla entendendo ali como é que um vai complementando o outro, Perfeita. né? Perfeita. Eu acho que assim funciona melhor. Bom, vamos lá, vamos começar então por eles, né? Eles sempre são os primeiros, ou quer que eu comece por peixes, Índia? Você decide. Por Áries ou peixe? Por mim, eu já começa por Câncer, porque eu tô curiosa. Mas Quer que eu não. comece por Câncer? Vai. Você é a dona do podcast, você pode. Vai, privilegiada sim. Vamos fazer isso. Vamos lá. Vou começar então a pedidos aqui de Indy por Câncer. Então, para falar um pouquinho dessas
dessa previsão, né, digamos assim, para 2025, eu vou voltar um pouquinho rapidinho em 2024 para fazer a ponte, Perfeito. tá? Porque tem gente que ainda tá vivendo os influxos de 2024 e a gente Sim. faz assim desse jeito. É isso, por exemplo, como o Dani falou, eu nasci em junho, meu ano vai começar em junho. Então, por isso que foi 2024 e 2025. 2025. Então, vê aí que mês você nasceu, querida. E aí vai tendo essa noção. Exatamente, para ir fazendo esse ciclo, né? Então, por isso que eu vou trazer um pouquinho de 2024 e faço a ponte com 2025. Então, pois bem, câncer aqui. Os principais desafios de 2024 dos cancerianos foram nos aspectos ali de dinheiro e relacionamentos. Foram as duas áreas que exigiam uma maior atenção e foco dos cancerianos, né, Indy? Poxa vida. 2025. Atenção aos compromissos assumidos. Então, o que assumir, se comprometa, faça, né? Execute. E que compromissos de que natureza, Dani? Estudos, questões no estrangeiro também vão estar muito fortes para os cancerianos. Então, cancerianos ali que te acompanham, que querem fazer um intercâmbio, querem viajar. Então, esse é o momento. Vai ser um ano bem favorável, né? Então, se sente mais motivado ali a realizar. Então, grandes mudanças, elas estarão no influxo astrológico, tanto para desafio como para oportunidade, né? Então, é fazer o seu, que aí as coisas vão se abrindo. Boas notícias na saúde, na rotina e em oportunidades românticas, olha aí. Olha quem tá solteira. Para os cancerianos, que coisa boa. Lembrando que o segundo semestre é bem mais favorável, mas de um modo geral é um signo que traz esse bom influxo na área dos relacionamentos. Perfeita. Olha, eu tenho duas amigas, grandes amigas cancerianas, as duas Brunas da minha vida, Bruna Freitas e Bruna Lima, são cancerianas. Então, as duas estão casadas já, então vamos ver quem tá solteira aí, esse ano vai. Isso mesmo. Bom, vou seguir então aqui, tá? Depois de câncer, deixe-me ver, vou retornar um pouquinho até Áries, depois eu sigo. Vamos quebrar um pouquinho essa ordem, que sempre é a mesma ordem, né? Vamos, aqui a gente manda. A astróloga manda. Aqui tem o meio do céu em aquário, eu mudo tudo, gente. Eu sou assim, eu falo do final, eu volto, e é assim. Tá tudo bem. E tá duro, vai. É isso, é sobre isso. Ó, já achei outra folha aqui, tá uma beleza isso aqui, mas vamos nessa. Gêmeos. Os desafios de 2024 de Gêmeos também nortearam ali os recursos materiais, né? Mas muito no sentido, assim, do ganho e da acumulação, né? Então, os geminianos podem ter sentido que deu ali aquele travamento, tinham uma perspectiva de ganhar X, Y, Z e não conseguiram alcançar, né? E também na expansão, no ir e vir no mundo, né? Que o geminiano é muito livre, gosta de estar em vários lugares. Talvez esse ano de 2024 possa ter representado um desafio nisso. Ele se sentir um pouquinho mais restrito, né? Aquela coisa de não conseguir viajar tanto, estar tanto nos lugares quanto gostaria, às vezes por conta de um trabalho, estudo, enfim. 2025, o foco vai estar na carreira. Então, geminianos ou pessoas com aspectos importantes em Gêmeos, né? Foco na carreira. Isso significa que eu vou abandonar todo o resto? Não, né, gente? Pelo amor de Deus, melhore, né? Significa que a carreira vai estar com influxo positivo, mas, claro, que a gente vai continuar cuidando de todo o resto, obviamente. Então, é importante usar esse tempinho agora aqui, né? Até março, para refletir, perceber onde é que pode ser melhorado, para poder assumir os compromissos e cumprir, que é o grande desafio do geminiano. Abre muitas frentes e depois não consegue, né, fechar ali devidamente. Então, ter atenção a essas questões, tá bem? Bom, Touro. Touro passou por mudanças profundas na carreira. Foi o grande desafio aí dos taurinos e pessoas com aspectos importantes. É verdade, eu tenho aspectos em Touro e olha, foi luta, viu? Luta por cima de batalha. Luta por cima de batalha. Mas foi uma luta boa no sentido de você olhar assim, poxa, tô avançando, tô fazendo, mas não deixa de ser um desafio, né? Porque às vezes a gente tá ali numa arena olhando para o vento sem ter um norte do caminho. E o taurino é um signo fixo, ele precisa ver o caminho. Então, às vezes, a gente não viu o caminho esse ano. E a gente foi mesmo assim. Então, isso dá uma certa insegurança. Mas a mensagem é, continue caminhando. Que aí uma hora o caminho aparece. Então, esse foi o grande desafio de quem já fechou esse ciclo ou quem ainda está passando por ele. E 2025, nesse ano de 2025, a gente vai ter um influxo muito bom na vida social, né? Dos taurinos, que normalmente são mais pacatos, tranquilos, gostam de ficar em casa, vão sentir uma energia maior para sair, socializar e ser visto, né? E tal.
E vai assumir também parcerias mais sérias e estruturar questões importantes na vida. Então, de repente, ali aquela pessoa que está namorando há 1000 anos e não casa, né? Ou então que tá num relacionamento, mas não vê tanto futuro, então finaliza para poder abrir espaço para algo que, de fato, possa ser estruturado. Então, Taurino, esse ano de 2025 é um ano muito propício para montar as estruturas com as quais você quer seguir daqui para frente. Boa. Né? Então, isso é bem importante. Os arianos. Os arianos que estão com uma sobrecarga gigantesca, vários planetas ali chegando em Áries. Eita! Em março. Então, assim, é uma energia muito intensa, né, ali em cima dos arianos. Então, em 2024, eles passaram por processos muito profundos envolvendo questões vocacionais, essa coisa do significado da vida, questões mais filosóficas, né, nesse sentido de qual o sentido do que eu faço, questionar mesmo essa questão do trabalho, da carreira e tal. E para 2025, né, é muito importante cuidar da saúde, sobretudo da saúde mental, porque esses questionamentos, esses processos acabaram gerando, né, em alguns, claro, aqueles que estão um pouquinho mais desequilibrados, processos de ansiedade, de medo de avançar, né, e Áries é o signo da ação, é quem vai, é quem abre o caminho. Então, para voltar ali a ter esse equilíbrio e a energia que o ariano precisa. É um ano muito favorável também para o financeiro. Olha. Adolfo também, então. Ele é geminiano com ascendente em Áries. Perfeito. Amiga, seu ano. É o ano, Então, é um ano muito propício para o financeiro, novas oportunidades financeiras, para fazer dinheiro de forma mais fácil, sem tanto esforço. Que delícia. Então, isso é muito bom. E acaba impactando também na carreira, né, gente? Então, eu acho que uma coisa vai ajudando a outra, né? Pronto. Agora, vamos voltar aqui e vamos falar de Virgem. Quer dizer, Leão. Leão, para os porque leoninos passou não me câncer, matarem. Vamos voltar aqui, então. Aí eu vou fazer agora o caminho, né? Vamos falar de Leão. Leão passou por áreas de muito desafio em 2024 relacionada à saúde e relacionamentos. Então, foi uma área muito delicada, tanto relativo à pessoa mesmo ou pessoas muito próximas, né? Então, foi um ano que exigia um bocadinho mais nessas duas áreas. Em 2025, o foco vai estar também no financeiro e na capacidade, pessoal, de superar desafios financeiros. Então, quando eu falo financeiro, não é só no acúmulo financeiro, no sentido de vou ganhar dinheiro e tal, como eu falei agora há pouco dos arianos, mas é no sentido também de pagar dívidas, cumprir compromissos, sabe aquele financiamento que a gente faz, fica na dúvida, ai meu Deus do céu, será que eu vou conseguir honrar, pagar e tal? Sim. Pronto, é um ano que você vai ter esse influxo positivo para honrar aquilo que você executa, né? O que é muito bom. Mas, por outro lado, o que é muito importante? Como a gente tem um primeiro semestre um bocadinho mais puxado e difícil, o que é que convém? Se planejar, né, gente? Então, fazer um planejamento, não dar o passo maior que a perna, coisas básicas e que é muito importante da gente ter esse cuidado e fazer sempre, né? Bom, vamos agora aqui para Virgem. Virgem, o foco de 2024 dos virginianos foram os filhos ou os pets, né? Sim. Quem é pai de pet, então vamos incluir também aqui os pets nesse processo. Eu vi até que é tutor. Tutor de pets. Tutor de pets, exatamente. E o trabalho. O Virgem, o desafio relacionado ao trabalho foi muito relacionado assim, à questão mesmo poxa, será que o que eu faço é relevante? Se eu gosto mesmo disso? Se eu quero continuar nessa área, né? Enfim, todas essas questões. E para 2005, essas questões, elas 2025. são... 2025, olha, eu voltando direto no túnel do tempo. Para 2025, essas questões, elas são encerradas, né? Esse dilema, digamos assim, que envolve essas questões são encerradas. E o foco, ele vai estar todo em desafios no relacionamento. Para o bem e para o mal. No sentido de... Eu tô com alguma coisinha aqui que já tá me incomodando, não tô gostando, tende a aumentar. Para que o virginiano tome uma atitude com relação àquilo. Ou de resolver, ou de finalizar e partir para a próxima. Então, o relacionamento aqui vai ser o foco central desse signo em 2025, tá? Lembrando, claro, que as outras áreas continuam ali a acontecer, né? Mas é sempre com foco de estruturação, tá? Então, manter
coisas que possam ser estruturadas. Vamos passar para o próximo, Libra. Olha, meu ascendente. Seu ascendente, seu momento também de aqui. Tem que vir coisa boa, vamos. Olha só, desafios de Libra em 2024. Relações familiares e filhos, né? Catarses com família, dentro de um processo de cura. Então, Libra contou muito essa história. E para mim que não tenho filho e tal. Filho aqui entenda num sentido óbvio, né? Literal, um filho de fato, ou no sentido simbólico. Quais são os seus filhos na vida? Um projeto, ele pode ser um filho, Sim. não é? Uma parceria de negócio pode ser um filho que você está ali gestando, planejando, né? Alimentando, nutrindo para crescer. Então, o ano de 2024 trouxe muito isso. E 2025, o foco sai um pouco dessas questões, porque são processos que ou você resolveu, ou você olhou para aquilo e vem resolvendo, né? Ou olhou e disse, não quero resolver, vou seguir com os meus BO aqui, né? Escolha de cada um. Já tô com muito BO. Escolha de cada um, tudo bem, né? Em 2025, o foco vai estar na saúde, então ter cuidado com desgastes mentais. Fala muito aqui disso, de ter esse cuidado, porque... Nossa. Fala muito aqui da casa 8, que é essa casa do inconsciente, né? E da saúde mental. E o trabalho. Então, talvez sinta um excesso de trabalho. Então, é um ano que Libra vai ganhar dinheiro, vai viajar, vai aumentar patrimônio, mas vai trabalhar muito. Então, tem que ter muito cuidado com sobrecarga de trabalho, tá? Que é o que está falando aqui. Escorpião. Escorpião passou por desafios assim muito grandes no âmbito familiar também. Então, foi um ano em que Escorpião passou por processos densos e difíceis. Porque, vamos combinar, né? Tudo que envolve Escorpião é profundo. Eu não sofrido. sei muito sobre Escorpião. É aquela coisa densa. Escorpião, ele é o signo das profundezas, das emoções, né? Então, é aquele signo da morte e renascimento. Escorpião é um signo extremamente forte. Então, o que significa ter um escorpião no mapa? Né? Significa dizer que naquela área específica você tem uma capacidade incrível de transformação. Boa. Do que quer que seja, né? Então, o escorpião, ele fala sobre isso. Eu até acho, Indy, que é um signo meio mal compreendido. Eu acho, porque quando os escorpianinos são muito profundos, assim, intensos, sabe? Aquela pessoa ama e odeia, eu gosto ou não gosto, aquela coisa bem, né? Dentro do estereótipo, claro, né? Um escorpiano equilibrado, claro que não vai oscilar entre esses opostos. Mas é um signo mal compreendido porque muitas vezes é retratado como aquela pessoa dark, que quer se vingar, que só olha o lado ruim, que é meio triste, depressivo, sabe? Então, é sempre retratado de um modo que não expressa a força e potência que esse signo tem, né? Eu, particularmente, gosto muito dessa energia escorpiana e acho que uma energia escorpiana muito bem trabalhada no mapa. Filho, te leva a lugares que ninguém chega, porque é, de fato, uma energia muito poderosa, né? E que, por isso, precisa ser bem usada. Então, Escorpião, em 2025, ele vai... é um ano que continua chamando a atenção para os filhos. Então, ter um olhar atento aos filhos, né? Mas também trabalhar o desapego. Então, é um ano que vai exigir muito das pessoas com aspectos importantes em Escorpião, consolidar relações, estruturar a casa, o lar, porém, com essa lição do desapego, que para o Escorpião é muito difícil. Boa. Então, vai ser um mergulho mesmo de autoconhecimento, né? Para poder fazer isso com leveza, com alegria, com saúde mental, né? Sem surtar. Sem surtar. É o nosso desafio diário, né? É o nosso desafio diário. E aí, a gente vem agora aqui para Sagitário. Sagitário tem enfrentado desafios associados ao dinheiro e renda. Então, foi um ano para Sagitário muito difícil no sentido de oscilações, né? Uma hora, tô bem, tô ganhando aqui o que eu gostaria. E depois, ai meu Deus, esse mês não consegui ganhar nada e tal. Ou então, para quem tá num trabalho linear e que o salário sempre muda, meses de pico, assim, poxa, consegui aqui, entreguei um trabalho top, acho que tô fazendo um bom trabalho. E um outro mês, ai meu Deus, será que é aqui mesmo que eu quero estar e tal, entende? Então, essa oscilação fez muito parte desse ano aqui do Sagitariano, 2024.
E para 2025, elas tendem a diminuir essas oscilações, trazendo mais estabilidade e crescimento, né? E o desafio aqui para o ano de 2025 dos sagitarianos vai ser olhar para a família. Boa. Então, priorizar a família, cuidar de quem está perto, né? Família, a gente traz aqui esse conceito alargado, né? Ninguém está falando aqui de um modo pelo amor de tradicional. Deus, pelo não é amor a de família Deus. tradicional brasileira, até porque eu e Dani não tem nada de tradicional. Não. Então, a gente fala aqui num conceito macro mesmo. Então, é expansivo, né? Capricornianos. Ai, meu Deus, vamos ver Sua aqui, vez, porque gata. nem eu lembro o que é que tá aqui. Eu tenho grandes amigas, incluindo você, capricornianas, então... Vamos lá, para as capricornianas. Capricornianas, acho que... Olha, não é porque é o meu signo solar, não. Mas, gente, o que Capricórnio sofreu nesses últimos anos não tá no gibi. Por quê? Vocês lembram de um certo coisa que aconteceu em 2020? A gente não vai falar aqui o nome agora. Pronto. Aquilo ali aconteceu no espaço de Capricórnio, num posicionamento de desafio envolvendo Plutão, Saturno, Marte, os planetinhas todos ali em Capricórnio. Plutão permanecendo em Capricórnio, Saturno em Capricórnio. Foi muito desgastante de 2020 para cá. Aí, a partir de 2024, esses planetas começam a sair, né? Se dissipam e seguem seu caminho em outros espaços. E isso vai trazendo uma leveza para Capricórnio. Vai fazendo com que a energia tenha um movimento de fluidez maior, né, no nosso campo, o que é maravilhoso. 2024, de um modo específico, trouxe desafio nos relacionamentos e na estrutura pessoal e financeira. O que para o capricorniano é difícil, né? É desesperador, né? Porque se a gente tá com uma estrutura financeira e profissional, a gente tem tudo. Então, e a gente sabe que isso não é tudo, obviamente, mas para a mente capricorniana é. Então, o nosso desafio aqui é exatamente mudar essa lógica de pensamento e enxergar que o tudo não é isso. O tudo é realmente o integral, que é a família, as emoções, a afetividade, o autocuidado e a grana, né? E o trabalho e a carreira, mas são coisas complementares. Segura a onda, capricorniana. Por favor. E aí, nesse ano de 2025, o ano ele entra com muito mais fluidez relacionada ao financeiro. Para a felicidade das gatas. Bom, pois é. Então, é compreensível porque Plutão sai de Capricórnio, né? Porque novos posicionamentos chegam, oxigena ali aquele espaço que estava tão congestionado. E nesse ano de 2025, financeiro e os relacionamentos são propiciados dentro dessa fluidez maior e Capri entra num ciclo muito mais próspero sem esse peso de Plutão. Então, é um ano que, de fato, os capricornianos vão sentir uma diferença enorme, né? Quem está aqui conectado. E Aquário? Aquário é hora de acabar com a enrolação. Vamos lá, né? Essa é a mensagem que eu deixo aqui. Mas por que você está sendo tão dura com Aquário? Porque Plutão chegou no seu signo, meus queridos. E o que é Plutão em Aquário? Plutão em Aquário diz que é hora de soltar e se abrir ao novo. E se abrir à mudança. Então, aquarianos, esse ano de 2025 é o ano de você rever as suas estruturas. Simplesmente isso, né? E rever significa que eu vou mudar tudo? Claro que não. Rever significa você fazer um balanço e ver o que realmente faz sentido manter e o que já não faz e que não está mais conectado com você naquele momento e que, beleza, você libera para que algo melhor possa vir. Por favor. Porque quando a gente faz as mudanças pelo amor, pela nossa vontade de mudar, a coisa fica muito mais fluida, muito mais tranquila. Quando a gente faz na dor, é muito mais difícil, né? Não espera chegar um momento, um estopim, né? Isso, exatamente. E peixes? Peixes em 2024 fecharam um grande ciclo, né? Então, questões mentais, apatia, estresse. Foi um signo também que teve muita movimentação nesse último ano ali em Peixes acontecendo. E isso exigiu muito dos piscianos. Porque, ao contrário dos capricornianos, os piscianos são extremamente afetivos e voltados para dentro. O capricorniano, como ele tem uma estrutura mais rígida do próprio elemento terra e do regente Saturno, né? Então, ele sofre, mas dentro de um viés de resiliência e estrutura, ele consegue lidar racionalmente com aquilo.
Não vou dizer que é bom, não é, né? Tem também os seus perrengues, mas o pisciano, ele deixa se envolver muito mais. E isso acaba afetando muito a questão psíquica, né? Mental. Então, essa é a grande dica que eu deixo aqui, né? 2024, se você passou por questões que foram realmente muito pesadas e você sente que precisa de um auxílio, busque esse auxílio, né? Com um profissional, com amigos, hobby, né? Claro, a depender ali do seu nível de necessidade de urgência. Mas é muito importante cuidar dessas questões psicológicas. Esse é o grande alerta que deixa aqui de 2024, para que em 2025 vocês possam entrar num ciclo muito mais leve. Por favor. Porque há um influxo aqui muito favorável, né? Das coisas fluindo melhor, de assumir desafios com mais alegria, com mais segurança. Mas, para isso, é preciso estar nesse caminho de autocuidado e autocura, né? Pisciano tem muita característica de canceriano também, né? Porque são signos de água, né? Exatamente. Um pouco sofridos. Escorpião também é água. E você me pergunta, mas por que escorpião não é assim? Porque o corregente de escorpião é Áries, escorpião é uma água mais de ação, né? O canceriano e o pisciano são mais afetivos. Mas não é que o escorpiano não seja, ele sente, mas é tudo muito profundo, tá muito escondidinho ali. Entendi. Mas também é muito sensível. É isso, falamos de todos, parte 1, 2 e 3. Dani, mais alguma coisa a acrescentar que você esqueceu, queira falar? Não, só agradecer muito, dizer que as energias astrológicas estão aqui à disposição, utilizem, não é? Façam uso desse conhecimento, que é um conhecimento ancestral, milenário, que nos ajuda tanto nesse processo de autoconhecimento, de crescimento e evolução para a vida. Sim, eu super recomendo os serviços de Dani, confio demais. Como eu falei, o Instagram dela vai estar aqui na descrição do episódio. Você pode contratar o serviço dela também no link que eu vou deixar aqui. Vai ter desconto. Como é o desconto? Vai ficar R$197. Isso, exatamente. Ou 40 euros, né? Com 30, 40 euros. De 32 euros e R$199. Menos de 40, gente. Gente. E com o cupom, eu vou deixar aqui tudo na descrição. Sei como é que funciona quem contratar para fazer a Revolução Solar dessa forma. A pessoa vou deixar o link com você, ela clica, vai ser redirecionada lá pro Hotmart. E lá vai fazer a compra, pode pagar no cartão, pode pagar à vista, né? Tem várias formas ali de pagamento e ela vai acessar um link para um formulário. Nesse formulário vai preencher nome, local de nascimento, data de nascimento e o dia, né? Boa. Aí a pessoa pergunta, Dani, se eu não tiver o horário? Gente, tem que ter o horário. Isso é bem importante. Como é um mapa da Revolução Solar, além desses dados básicos, o que é muito importante que eu preciso que a pessoa coloque? A cidade em que ela vai estar na virada de ano. Boa. Coloca lá. Vou estar em tal lugar. Que aí eu já faço o mapa com esse aspecto lá. Isso é bem importante. Esse vai ser a Revolução Solar e tinha mais outra coisa junto. É o Guia Astrológico 2025 com a Revolução Solar. Gente, tá E aí a pessoa recebe o PDF, áudios meus ali dando várias dicas e ainda um atendimento de 45 minutos, no máximo 1 hora, explicando tudo. Meu Deus, tá muito barato. Olha, eu tô quase convencendo a Dani a aumentar, viu? Vocês comprem logo, porque senão ela vai aumentar. E é isso, Dani, muito obrigada. Espero que você também tenha a oportunidade aí de saber um pouco mais do seu ano. Eu estou muito animada para o ano de 2025 e espero que você tenha e que, acima de tudo, continue aqui comigo no Aprendi com Manhã pra gente continuar aprendendo, né? E sempre avaliando o que a gente quer levar pra frente e o que a gente não quer levar. Obrigada demais, Dani. Um cheiro pra você que tá me ouvindo. Espero ter feito aí o seu tempinho agora, mais de 1 hora que a gente falou. Mais leve, que você tenha dado boas risadas e tenha criado uma boa expectativa também para 2025. Cheiro e até a próxima quarta.